Olá, mais uma vez estamos aqui juntos novamente para terminar nossas aulas de hoje sobre fontes de direito. E para nós finalizar nossa aula, vamos falar agora sobre jurisprudência, ok? Primeiramente, precisamos saber o que significa jurisprudência. Jurisprudência significa o estudo das características e origem das leis. Ou, em outro universo, também pode significar o universo de decisões proferidas pela autoridade do judiciário sobre determinado assunto. Podemos definir jurisprudência assim. Também podemos definir jurisprudência como o estudo da fonte legal. A jurisprudência moveu inúmeros pensadores com questionamentos sobre as raízes, a utilidade e o valor das leis, dando à luz as várias teorias do direito. Na Idade Moderna, as maiores destaques são o justnaturalismo, o que nós podemos, ou direito natural, e o juropositivismo, que nós chamamos de positivismo jurídico. Ela move inúmeras, questões quanto aos pensadores em relação a isso, tanto na parte junaturalista quanto jupositivista, ok? Então, quando nós falamos de junaturalismo e jupositivismo, são fontes essenciais do direito comum e civil, nos quais o segundo sentido de jurisprudência ganha corpo, correto? O direito comum é aquele baseado nos costumes da sociedade, acomodado com maior flexibilidade suas mudanças. Por depender menos de leis escritas, o judiciário baseia-se em precedentes, ou que nós chamamos hoje de jurisprudência. Certo? Ou seja, nas decisões passadas das cortes para julgar um caso semelhante, volto a repetir de novo para vocês entenderem, talvez tenham se confundido agora. Por entender menos da lei escrita, os judiciários baseiam-se em precedentes, ou seja, nas decisões passadas das cortes para julgar um caso semelhante. É o que nós chamamos hoje de jurisprudência, correto? Já no direito civil, cujos maiores exemplos históricos são o Código de Justiniano, o Corpo do Direito Civil e o Código Napoleônico, a ênfase é na lei escrita e dogmática, aquela elaborada por autoridades competentes e decretada para o resto da sociedade. Embora mais objetivo, sua formalidade e rigidez dão pouco espaço para os precedentes, que se tornam meros instrumentos de consultas. Já no âmbito da lei do Código Napoleônico, mais precisamente no juspositivismo, onde a lei ela é imperativa, só se deve seguir o que a lei está determinando, os juízes eles estão amarrados a esses códigos, correto? No Brasil hoje, a jurisprudência pode abordar várias decisões judiciais divergentes, ou não, certo? Sobre um caso, jurisprudência em sentido amplo, ou apenas em conjunto de decisões idênticas, que nós chamamos de sentido estrito. Repetindo, quando ela é divergência ou não sobre um caso, a jurisprudência ela está no sentido amplo, correto? Ou apenas o conjunto de decisões idênticas, essa jurisprudência tem um sentido estrito, correto? Com o notório inchaço do judiciário e a presença de um código legal volumoso, frequentemente ambíguo e contraditório, muito se discute sobre o valor da jurisprudência em sentido estrito na resolução dos casos. Infelizmente, em sua atual forma, o direito brasileiro dispõe de poucos instrumentos que incorporam nossos processos jurídicos, conservar sua função primária de consulta. Podemos ressaltar que a jurisprudência ela tem um papel fundamental na produção do direito, ainda que não seja obrigatória, correto? Sua contribuição é importantíssima para a formação viva do direito, no preenchimento de lacunas da lei e na sua interpretação, tendo em vista que ela serve de precedentes para julgamentos posteriores, correto? O magistrado ele usa de jurisprudências para poder embasar a aplicação de direito no caso concreto. Sob esse prisma, os tribunais, normalmente entre nós, o Supremo Tribunal Federal e o Superior do STJ, possuem um peso efetivo na atividade jurisdicional.
como já apontamos no sistema de common law, os precedentes, né, como fonte primária do direito. Ali, portanto, os exemplos dos julgados exercem função muito mais relevante. Repito, no sistema common law, os precedentes, principalmente aqueles praticados nos Estados Unidos, o direito americano ele se baseia muito nas questões dos precedentes, nas questões da jurisprudência. Os magistrados americanos se baseiam em jurisprudência, nos precedentes. Por isso tem um valor mais relevante lá fora. O termo jurisprudência, no sentido romano na palavra, significa sabedoria dos prudentes. Os sábios do direito tinham como significado a própria ciência do direito. Ainda hoje a palavra pode ser pregada nesse sentido. Estudamos em aulas anteriores que a ciência do direito não se confunde com o direito, com a norma propriamente dita. A ciência do direito é o instrumento pelo qual você busca conhecimento, entendimento, interpretação do direito da norma a ser aplicada no caso concreto. Correto? Os julgados, eles não possuem força vinculativa. Por isso, salvo determinadas súmulas vinculantes, aquelas onde o operador de direito são vinculados a ela. Correto? O próprio diz, está vinculado à lei, às súmulas vinculantes, que deve ainda ser vista como exceção no sistema. A jurisprudência não pode ser considerada fonte primária do direito. Contudo, é inafastável que o conjunto de decisões sobre um tema que tende a decidir dessa maneira, cada vez mais no universo do direito de origem romano-germânica. A jurisprudência tende a ascender como fonte primária. No entanto, não se deve esquecer que o juiz decide de acordo com a lei e não pode fazer contra a disposição legal. Lembrando que, quando o juiz usa uma determinada jurisprudência, um determinado precedente legal, precedente para fundamentar sua decisão, sua sentença, essa jurisprudência tem que ser baseada, esteja em conformidade com a lei. Ele não pode ir contra a lei, contra a norma a ser aplicada. Correto? Nesse diapasão, nós podemos fazer uma analogia quanto à questão da jurisprudência quanto aos costumes. Estudamos que o costume ele pode ser segundo leges, ou seja, segundo a lei, prater lege, como supletivo da lei, quando a lei é omissa, e contra lege, quando esse costume é contra a lei. A jurisprudência caminha no mesmo sentido. Então vamos entender mais ou menos isso agora. Quando a jurisprudência busca tangenciar a lei, ou mesmo julgar contra ela, é porque o julgador se defronta com a lei injusta dentro do ordenamento jurídico. Ou a lei que conflita com os princípios fundamentais. Ou seja, quando atenta contra a dignidade humana. Repetindo, quando a jurisprudência busca tangenciar ou mesmo julgar contra a lei, é porque o julgador se defronta com uma lei injusta, com algo que não pode ser implementado no nosso ordenamento jurídico. Não pode ser aplicado no nosso ordenamento jurídico. Correto? São inúmeros exemplos dessa ocorrência no curso de nossa história jurídica. Por exemplo, o galgar de direito dos casais sob união estável, outrora denominada concubinato. Antigamente, no curso da vigência do Código de 1916, o nosso Código de Processo Civil era de 1916, no século passado. Não se permitia o casamento de pessoas do mesmo sexo. Correto? Com o advento das jurisprudências, foram sintetizadas essas relações, a começar pelo texto constitucional hoje. Correto? A ponte contada entre a jurisprudência e o costume, mas ambos não se confundem. A prática reiterada de costume é da sociedade, brotando de forma espontânea, enquanto o julgado traduz uma prática reiterada dos tribunais, pelo trabalho das vontades dos julgadores. Exemplo, embora não caiba aos tribunais ditar normas, operou-se paulatinamente no país o deslocamento da visão judicial, com a expedição de súmulas de jurisprudência dos tribunais, em especial quanto ao Supremo Tribunal Federal.
julgados repetitivos, podem servir de fonte importante dos tribunais. Correto? Embora não possa ser tecnicamente assim considerado, as súmulas tiveram um controle da certeza e segurança a números, fatos e negócios jurídicos. Contudo, não se trata de norma impositiva. Vai lembrar isso. E não deve o operador de direito curvar-se à súmula, se entender que é hora de mudar. Correto? A matéria teve muito tempo em discussão no STF e, por fim, foi aprovada pela emenda constitucional, que ousadamente pretendeu reestruturar o judiciário. Em seu artigo 103, parágrafo 1º, a súmula vinculante tem por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca dos quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários, ou entre esse e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos processos. Correto? Embora seja inegável o valor da jurisprudência, não pode ser levado um pedestal sobrancelho na criação desse do direito. Vale lembrar que o profissional de direito não pode ficar somente atrelado a certas normas. Ressalto mais uma vez que foi dito em aula anterior, profissional de direito, o operador de direito, ele tem que ser valer todas as ciências que envolvem o direito. E daquelas também não envolvem o direito. Correto? O profissional que se vale exclusivamente dela nos seus estudos de trabalho terá, sem dúvida, uma visão incompleta e superficial dos fenômenos jurídicos. Correto? As orientações dos tribunais, mormente para o advogado, é mero estudo complementar, que nunca pode prescindir do exame da lei e da doutrina. Ainda não pode o advogado, às vezes, assim como arbítrio, mostrar passividade, simplesmente acompanhada o séquito das decisões, se entender que chegou o momento de inovar e decidir diferentemente. Correto? Não devemos esquecer que o papel do juiz e tribunais é de jurisdição. Isso é dizer o direito, que em latim nós podemos falar em juris dicere, e não criar. Não cabe aos juízes criar direito, criar normas, porque não é de sua competência. A competência de criação de leis é do legislativo. Cabe ao judiciário, aos juízes, aos nossos tribunais, exercer a aplicabilidade dessas normas, dessas leis que criaram pelos nossos legisladores. Correto? Vale lembrar que muitas vezes o juiz tem um condão de interpretar e passar a ser legislador, que fere a Constituição Federal. No entanto, qualquer que seja o aspecto que se encara essa atividade, o papel do juiz é sempre condicionado à aplicação da lei. Nunca é livre ou arbitrário. Ok? Terminando nosso estudo, há vários repertórios de jurisprudências publicados no país, hoje sumamente dinamizados, tendo em vista a possibilidade de consulta online. Né? Hoje nós podemos ter em nossos vários tribunais, né, jurisprudência do STF, jurisprudências do STJ, dos próprios TJs, dos estados. Né? Também as revistas dos tribunais e as revistas forenses, né? Ao lado de vários repertórios de muita importância. Dá essas, né, fora essas coletâneas periódicas, também todos os tribunais brasileiros têm essa publicação oficial, voltada maiormente para a sua jurisprudência, com destaque todo especial para a revista do Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal de Justiça. Então, podemos dizer que a jurisprudência tem suma importância para o operador de direito, porém, ele não deve estar somente atrelado a ela. O operador de direito, ele segue todas as ciências, seja ela do direito, como diz Hans Kelsen, o direito positivo, correto? Ou como diz Locke, Bob, quanto à questão do direito natural, o justnaturalismo. Então, o operador de direito, você operador de direito, advogado, não tem que ficar somente atrelado à jurisprudência, a precedente, para se embasar em suas teses ou sentenças. Correto? Com isso, terminamos a nossa aula de jurisprudência e ficaremos agora para a nossa próxima aula. Tá? Um grande abraço, fique com Deus, tchau!